A inteligência artificial e o apocalipse. Esse é o canal do Saião. Deixa eu pegar minha energia aqui da minha inteligência. A bateria artificial, último modelo que saiu. Pessoal, preste atenção porque muita coisa está sendo falada sobre a inteligência artificial. Tem a ver com a besta, tem a ver com o apocalipse. Que história é essa? Deixa eu guardar minha bateria aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto. Mas e aí, Sayão, inteligência artificial, isso tem alguma implicação teológica, bíblica de alguma maneira, ou não tem nada a ver? Como é que a gente entende isso? Olha, pessoal, vocês não acreditam. Deixa eu ver se o meu chip está tudo certo aqui, o cabelo já está devidamente eletrizado, que eu estou ligado aí nessas últimas paradas tecnológicas aí e midiáticas, e olha que eu descobri algo muito interessante no livro do Apocalipse, capítulo 13. A Bíblia fala para a gente, até tirar o óculos aqui para não dar mais choque, que surgiu uma besta do mar e outra da terra. E a besta da terra, olha o que o texto diz: vi surgir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta cuja ferida mortal tinha sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido, atenção, dar fôlego à imagem da besta para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Uau, que história é essa? Nossa, nessa história de que foi dado poder para dar fôlego à imagem da besta, que história é essa? Isso tem a ver com a inteligência artificial? Como é que a gente entende isso? Bom, pessoal, em primeiro lugar, vamos lá. Quando a gente pensa em inteligência artificial, nós não estamos falando de nada muito assim extraordinário. Por quê? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e essa imagem e semelhança envolve uma série de qualidades e capacidades que nós temos para interagir mediante as nossas faculdades, principalmente a nossa racionalidade diante do mundo de Deus. E Deus nos deu, inclusive, a responsabilidade, mediante essa imagem, de tomar conta da criação com uma devida responsabilidade para gerenciar essa realidade da criação. Então, tudo que nós fazemos, do ponto de vista daquilo que modernamente tem sido chamado de científico, tem a ver com essa adequação do nosso entendimento, da nossa capacidade racional diante do mundo criado pelo próprio Deus. Quando isso acontece nessa dimensão de uma sintonia entre essas duas realidades, nós desenvolvemos aquilo que chamamos de ciência. Então, os mistérios que envolvem a química, a biologia, a astronomia, as diversas áreas de conhecimento, envolve esse revelar-se desse mundo harmônico e extraordinariamente bem elaborado pelo próprio Criador, né, que inclusive traz a nós, tanto na experiência humana como na própria experiência poética bíblica, aquilo que é chamado de algo maravilhoso, estrondoso. Então todo o progresso, todo o desenvolvimento, toda amplitude que fazemos com o nosso entendimento do mundo de Deus tem sintonia com essa teologia da criação. Agora, quando a gente descobre o que se pode fazer com o entendimento da química, da ciência, da física, das diversas áreas do entendimento humano, o produto disso pode ser bem utilizado ou mal utilizado. Então, nesse sentido, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial tem a ver com os desdobramentos daquilo que envolve a lógica, aplicada com as últimas ferramentas da tecnologia, né, do mundo da informática,
que hoje permite, com uma velocidade altíssima, combinar dados e informações para trazer aí uma série de elementos favoráveis na combinação desses elementos. Mas, pessoal, vamos aqui cá entre nós. É evidente que tudo que envolve a inteligência artificial, quem não está com a inteligência natural funcionando tão bem assim, não vai perceber que é criação humana. Não existe uma inteligência artificial autônoma. Não pense por aí que um computador vai passear de noite pela floresta enquanto seu lobo não vem para tentar conversar com as pessoas. Não é o caso. Então, não existe inteligência artificial que não possa ser desconectada, que não possa ter a sua energia bloqueada, que não possa ser impedida e que venha fazer mais ou além daquilo que envolve a sua própria programação. Essa ideia de que os robôs um dia vão se tornar autônomos, né? Isso é muito legal como filme de ficção, né? Para você, talvez numa tarde aí tomando chá com pipoca, querendo se divertir, mas isso realmente não faz o mínimo sentido. Então, para além dessa mistificação, nós não devemos ter qualquer receio, temor ou qualquer atitude, vamos dizer assim, de estar exageradamente assustado com o que envolve inteligência artificial. Ela vai interferir na sociedade? Com certeza. Assim como, há alguns séculos, o transporte das pessoas era feito a charrete, a cavalo. Hoje nós temos aí, inclusive, pessoas se candidatando para possíveis viagens espaciais. Nós temos mudanças que a tecnologia traz, né? Quem não se lembra, né, da antiga dependência do telefone com fio? E depois daqueles celulares, né, que quando funcionava mais você podia usar como tijolo para construir a parede da sua casa, né? E hoje você tem uma capacidade de comunicação pelo progresso que nós temos, a inteligência artificial faz parte disso, então nenhum tipo de postura de que nós estamos diante do apocalipse pode ser percebida com relação à inteligência artificial. Agora, o problema, aí sim, mas Sayão, e essa história do apocalipse? E esse negócio da imagem da besta, não parece que está falando de um holograma, já que a besta teve condições de falar? Pessoal, o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Isso quer dizer que para que o conteúdo, a mensagem fosse devidamente entendida e recebida, era necessário que as pessoas entendessem isso de maneira forte, significativa e inesquecível. Por isso, toda essa criação poética poderosa não é uma besta no sentido de um bicho que sai de dentro da água ou da terra. Tudo isso é figura de linguagem. A referência original de Apocalipse 13 tinha em vista o poderio romano. O que está por trás disso aqui, especialmente segundo a maioria dos bons estudiosos, é o governo de Nero, que foi muito cruel e perseguiu intensamente os cristãos no seu período de reinado, que vai do ano 54 até o ano 68. E quando o texto fala, né, número 666, porque 6 tem a ver com a ideia do ser humano autônomo, independente de Deus, quer dizer, fazendo o governo a partir das suas próprias referências e de uma maneira poderosa e de domínio. Então, qual é o problema que existe no contexto do Império Romano? Chama-se dominar o mundo, ter toda a realidade nas suas mãos. Os romanos, o Império Romano tinha essa pretensão e os seus imperadores agiam como tal, e nesse sentido o Apocalipse mostra essa oposição entre o reino de Deus, né, que vem do humilde Jesus em Belém, da Judéia, contra o César de Roma, que tenta dominar e escravizar as pessoas. Então, o Apocalipse não está tentando falar de elementos tecnológicos literais que vão acontecer no futuro. Agora, a inteligência artificial pode fazer parte disso? Com certeza. À medida em que a gente progride e tem muita tecnologia, muito desenvolvimento científico e aumenta o poder de destruição e de controle sobre as pessoas, isso se torna um problema? Com certeza. Porque, assim como os romanos, com a máquina de guerra e de administração que tinham na sua época, foram capazes de estabelecer um domínio cruel e problemático na sua época, imagine hoje o que significa líderes poderosos do mundo
com toda a tecnologia de informação, hoje, por exemplo, é muito difícil alguém conseguir escapar da vigilância global. Por todo o planeta, nós temos milhões de câmeras, nós temos uma série de situações de informação. Se você hoje mesmo pegar, colocar o seu nome, fazer uma pergunta na internet para um chat GPT ou para uma ferramenta de inteligência artificial, aliás, tem muitas delas, inclusive algumas têm o seu próprio viés, quando você fizer, você vai ficar surpreso como a sua vida, as suas informações estão à disposição daqueles que estão gerenciando todo esse gigantesco projeto tecnológico. Nesse sentido, isso certamente nos assusta, o que significa excesso de poder militar, excesso de poder econômico, excesso de poder tecnológico, se um líder, um poderoso, um grande ditador resolve tomar conta e consegue de todos esses recursos para ditar o futuro, o caminho do mundo. Nesse sentido, aí sim, o que nós temos no Apocalipse é similar ao que nós temos. Por isso o discurso bíblico sempre apresenta a sua mensagem de dignidade do ser humano, inviolabilidade da nossa liberdade diante de Deus e dos homens, da responsabilidade de tomarmos conta da nossa consciência, da nossa espiritualidade, da nossa vida e, mediante uma espiritualidade saudável, uma consciência ética e uma postura à semelhança dos ensinos de Jesus, não há poder ditatorial, não há César, não há inteligência artificial, não há anticristo que possa vencer aquilo que envolve tudo aquilo que tem a ver com a redenção do reino de Deus, aquilo que envolve a promessa, a vinda e a esperança plena do reino de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você gostou desse vídeo? Então fique ligado e atenção, cuidado com as energias perigosas aí. E já que nós terminamos os assuntos, deixa eu desconectar o meu chip, eu vou tentar arrumar o cabelo. Essa é uma tarefa que nem a inteligência artificial conseguirá fazer com facilidade. E não se esqueça, esse é o canal do Saião. Curta, aí aperte o sininho e divulgue para os seus amigos. E fique ligado, porque logo teremos outros vídeos importantes nesse canal de cultura, história, arqueologia, reflexão, bíblia e teologia para todo mundo. Aqui vai um abraço do seu amigo Saião.